Bom dia! No quadro de hoje, iremos apresentar a vocês a história da Igreja Grega Ortodoxa de Linz. Fique agora com a palestra que nós, alunos do terceiro ano da Escola Tassino, tivemos o privilégio de receber do padre Nectários e da irmã Macrina. Quando nós chegamos em junho de 2012, a igreja estava assim, nesse tacho, tudo destruído. Bem abandonada. Abandonada mesmo, exatamente. Sim, ela fazia praticamente 20 anos que estava abandonada. Né? Abandonado todo. Eu quero mostrar para vocês. Isto é de Santorini, Grécia. É uma pequena imagem de uma igreja das ilhas gregas. A Grécia tem 6.000 ilhas, das quais só 100 são habitadas. O resto está no continente. Então, a cultura grega, vamos falar assim, se divide em a insular, que é das ilhas, e depois uma mais europeia, mais clássica, que é do continente. As igrejas, ainda que sejam da mesma religião, que é ortodoxa grega, elas são diferentes no arte. Por quê? Porque as ilhas gregas tuvo muita influência de Ocidente. A Grécia está dividida, divide Ocidente de Oriente, praticamente a linha, né, divide Oriente de Ocidente. Então, ela tem influência ou de uma parte ou de outra. Inclusive, em Atenas, que é a capital da Grécia, tem 2 aeroportos. Um com a gente que vem de Oriente e outro a gente que chega, ou povos que chegam de Ocidente. Ali você percebe que falar de Oriente e Ocidente não é tão simples, assim. Como lo falamos em uma palavra, Oriente e Ocidente. Não, os pensamentos é muito diferente. Então, não dá para misturar. Eles tiveram que fazer 2 aeroportos, né, para poder manter as costumes de um e do outro. Então, a Grécia é um dos países que tem essas 2 partes no mesmo país. E essa divisão também se conserva na arte. Então, esta igreja tem as características das ilhas. Por quê? Porque aquele que você está vendo ali, esse que fez a igreja, esta igreja, foi um imigrante grego das ilhas, da ilha de Rhodes, que é a mais perto a Turquia também, a última, praticamente a última ilha habitada na Grécia, que está mais perto. O nome dele é Stefanos Vassiliadis. Ele teve um sonho quando ele veio no Brasil com Nossa Senhora e ele falou para ele. Nesse sonho ele diz que sentiu que Nossa Senhora pedia para ele construir uma igreja e ele foi muito bem sucedido aqui e construiu esta igreja, né, pagando de seu bolso para fazer esta igreja. E o pintor que pintou os ícones, porque como vocês verão agora quando nós ingressemos no templo, nós não temos estátuas, temos ícones. O pintor que pintou era argentino, descendente de gregos também, Costas Saltaferis. Outra característica também muito importante, assim como vocês conhecem quem é Nossa Senhora Aparecida, certo? Padroeira do Brasil. Perfeito. É a mãe de Jesus. Comumente os cristãos acreditam. Nossa Senhora, quem é? Maria, mãe de Jesus. Pero ela tem muitos nomes. Depende do povo, onde apareceu, Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, enfim, mas todas são Maria, Mãe de Jesus. E por que tanto título para Maria? Porque ela tem o nome de onde apareceu, quais foram as circunstâncias, como ela apareceu e demais. E no Ocidente a mesma coisa, certo? Esta igreja está dedicada a Panagia Sambik. Panagia, em grego, é Nossa Senhora.
Zambica es una palabra de un dialecto griego misturado de turco, que quiere decir faíscas. Entonces, es Nossa Senhora das Faíscas, que es la que está ahí. Nossa Senhora Esta da es Luz, a, poderíamos dizer. esta es a padroeira desta igreja. Esse ícone que vocês veem ali, esse E é Maria, exatamente Maria, Mãe de Jesus. Então, para ela, só tem 4 igrejas no mundo todo. 2 na Grécia, ou seja, na Ilha de Rhodes. A primeira que foi onde ícone e toda uma história, que ícone dela, é dizer, ícone como este, como mais grande, certo? Mas ícone muito semelhante do século XI, sumiu de Chipre e apareceu em uma montanha, e ele levitava, estava no ar debaixo de um cipré. E, bom, para os cristãos, logicamente, era um milagre que aquele ícone aparecera levitado no ar, né? Toda a história é bastante comprida, mas ali fizeram uma pequena capela, colocaram o ícone dentro. Essa é a primeira igreja que ela teve. A segunda igreja, com os anos, ao correr dos anos, fizeram uma debaixo, ela começou a fazer muitos milagres, fizeram uma igreja nos pés da montanha, para que fosse melhor chegar ali, porque as mulheres tinham muito problema também para subir aquela montanha demais. E a terceira igreja no mundo que ela tem é esta que vocês estão agora. E a primeira fora da Grécia. E desde 2007 ela tem uma quarta igreja em Chipre, que foi de onde saiu o ícone milagroso. Né? Então vocês percebem a importância que nós temos em Lins. Temos uma joia que não tem em outros lugares. Mas por isso que este é o primeiro bem tombado, e por isso que lutamos tanto para tentar restaurar e deixar esta igreja com todas as características gregas, né, que ela tinha. Vamos ingressar para conhecer agora o templo. Agni parthene despina achrande the otoke parthene midiranasha. Tem 159 ícones pintados. Aquela parte de cima, que foi aquela foto que nós estávamos lá, Isaías, Moisés, Davi, Daniel, parece que é pequeno, né? Mas não é pequeno quando você está perto, é bem grande. Toda a parede está folheada a ouro, e cada uma das estrelas que colocamos aqui, são 1000 estrelas, são todas folheadas a ouro. Por isso que vocês vão perceber que nem todas brilham, né? Quando você vai caminhando pela igreja, você vai ver que umas brilham e outras não. Isso fora colocado desse jeito para dar um efeito do céu mesmo, né? E fomos construindo, restaurando cada parte que vocês veem. Isto aqui também foi construído, entalhado por nós mesmos, né? Nós entalhamos isso, entalhamos o pedocilho, tudo aquilo que estava faltando, a gente foi trabalhando, entalhando, fazendo, né? Quando nós chegamos aqui, não tinha nada, né? Podem ver as fotos aqui de como é que estava. Eu queria perguntar, você disse que vocês são católicos. Católico da Rito Oriental. Oriental. Qual que é a diferença de um católico ortodoxo? Eu vou explicar uma coisa muito importante. Tanto eu como padre,
somos católicos de nascimentos, digamos, batizados dentro da Igreja Católica, da parte Latina. Que é aquele rito que vocês conhecem, vamos supor, aqui na Catedral, no Santuário de Fátima, aqui na Aparecida. Nas igrejas católicas que você conhece, elas aqui na América praticamente têm um rito latino. Mas a Igreja Católica tem muitos ritos. Não é só o rito latino. São 15 ritos diferentes. E 23, 24 agora, quando o Papa Francisco fez outra divisão, são 24 igrejas juntas, das quais uma é ocidental e as outras 23 orientais, porque Jesus não nasceu em Ocidente, ele nasceu em Oriente. Então, quando nós falamos que a Igreja Católica é só uma igreja, porque está toda unida. Mas são 24 pequenas igrejas diferentes que têm uma autonomia, todas mandadas pelo Papa. A Igreja Ortodoxa fazia parte da Igreja Católica até o ano 1054. Não tínhamos católicos Claro, ortodoxos. não tínhamos essa divisão de católicos e ortodoxos. Até o ano 1054. Todo o cristianismo, desde a morte de Jesus até o ano 1054, o cristianismo foi unido. Ou seja, você era cristão, ponto. Seja de onde fosse, você era cristão. Não tinha outra divisão. Não tinha. Não tinha nenhuma. Era todo cristão, todo junto. No 1054, o patriarca de Constantinopla e o Papa de Roma, o bispo de Roma, naquele tempo não era Papa, o bispo de Roma de hoje, brigaram entre eles. E aconteceu o primeiro e único cisma que teve a Igreja Católica. Se dividiu em dois, mas praticamente a mesma religião, as mesmas crenças, com os mesmos ritos, com a mesma sacramentos, igualzinho, porque era um só. Se dividiu em dois. Perfeito. Mas que em duas partes foi em Oriente e Ocidente. Em Ocidente ficou a mais grande, digamos, dos grupos, que foi a Igreja Latina de rito latino, Igreja Latina de rito romano latino, que a la vez ela tinha 5 ritos, não só um, que é o que nós conhecemos, ela ainda tem em um só, acho que 2, 3 com o cartucho, mas nós conhecemos aqui na América Sul. Tem que lembrar que quando na descoberta da América, portugueses e espanhóis trouxeram o rito latino. Porque é o que eles mais... É o que eles conheciam. Claro. E o que eles tinham no Portugal e na Espanha. Então, assim, você pensa assim, a Diocese de Linz, onde termina? Para começar a Diocese de Marília, não tem espaço para os outros ritos, porque já foi dividida os lugares. Muito depois, quando começaram a chegar os árabes e outros de Oriente, ficamos inseridos dentro do quê? Do rito latino, porque já não tem território. Então, assim, mas somos católicos exatamente iguais. Mas se vocês vão, por exemplo, à Terra Santa, vamos supor, Jerusalém, vocês não vão encontrar o rito latino. A missa, como vocês conhecem aqui, Não vão encontrar a missa o padre, que nós por rezamos exemplo, aqui, entendeu? Reza o padre, e estão todos mandados por o Papa. Ou seja, é um pouco complexo para as pessoas, porque para mim, que eu sou religiosa e recém, aos 30 anos, que eu viajei me enfrentei que a igreja não era o que eu pensava, que a Igreja Católica era muito mais de lo que eu acreditava que era. Fiquei assim e me custou entender até que, logicamente, depois entendi rapidinho, Jesus não era ocidental, era oriental. Então, claro, quando os apóstolos, ele que mandou que fueran por el mundo todo, e os apóstolos criaram colônias de cristãos em muitos lugares, né? Inclusive em Roma, porque
tanto Pedro como Pablo, eles morreram em Roma. Então, aí eu fui tomando, a minha cabeça começou a tomar forma o que era a verdadeira igreja católica, que é muito mais grande e, ademais disso, bom, ali me apaixonei por a parte oriental. E depois, logicamente, como qualquer católico, o católico pode escolher depois, digamos, ser chamado a qualquer parte da igreja católica que ele escolha transitar sua caminhada ali. Então, eu fui uma das pessoas que me senti muito melhor com, digamos, a filosofia e também a forma da teologia oriental. Pediu passei de rito e praticamente passei de latino ao bizantino. Me fez religiosa abaixo o rito bizantino como padre, que é virtual. O padre tanto pode fazer o rito latino, que todos nós conhecemos, como o rito bizantino, que é o que ele dá aqui todos os sábados. Bom, a gente, para explicar um pouquinho, os ritos foram criados depois do Concílio de Nicéia. Ou seja, no ano 300 e a partir do ano 325 começaram a criar o rito. O que são os ritos? Como que se vai dar a missa? E você talvez já escutaram falar que as missas eram de costas para o povo na antiguidade, não é? E nem tanto na antiguidade, 50 anos atrás, a missa era de costas para o povo. Então, no rito bizantino nós não podemos modernizar nada, no rito latino sim. Então, o rito latino foi modernizando, virou o altar, então o padre fica de frente para o povo. No rito bizantino, como não pode modernizar, continua com aquilo. Quando o padre reza, se volta para Oriente, que aquela janelinha que está lá na igreja, que vocês ela dá veem exatamente para Oriente, ou seja, as igrejas, na verdade, todas as igrejas deveriam estar orientadas como altar para Oriente, toda igreja deveria estar assim. Logicamente não respeita essa regra, porque às vezes os arquitetos não sabem disso, outras vezes a igreja tem um terreno onde não dá para colocar o altar para o Oriente e vai construir uma igreja lá, então é assim. Mas se fôssemos a fazer uma igreja com todas as regras, como esta igreja está feita, o altar deveria estar para o Oriente, porque Jesus veio de Oriente. Então, digamos, a forma do rito geral é assim: quando rezamos, o padre se volta para o Oriente como todos os fiéis. Ele vai estar de costas para nós. Por quê? Aí, para que vocês percebam também uma mudança no pensamento entre, digamos, oriental e ocidental. Porque Oriente pensa, se eu estou de frente, parece que eles estão orando para mim, que sou um simples homem. Sou padre, sim, dediquei minha vida, mas sou um homem, não sou Deus. Eles estão orando não para mim. Eu também sou um mais. Então, eu vou voltar para o Oriente junto com eles. Agora, quando o padre vai abençoar a gente, está falando, quando vamos ler a leitura, assim, ele está voltado para o povo, logicamente está falando, mas sempre que vai orar, se volta junto com todos para lá. Ou seja, que nosso rito ele não pode ser modernizado de jeito nenhum. Nós não utilizamos a hóstia para a comunhão, porque a hóstia é uma coisa moderna, que se faz agora com máquina. Você vai na loja e compra para consagrar 1 quilo de hóstia. E nós não temos que fazer o pão, é pão mesmo que se dá, porque não pode ser modernizado nada. Então, assim, desse jeito, a gente mantém todas as tradições da igreja daquela época. Sim? São em madeira, talhada por nós. Essa trave que vem aqui, essa não estava, né? A gente fez no estilo bizantino,
foi desenhada e criada. E a gente utiliza tudo isso com as medidas áureas, né? Um parênteses para explicar o que são medidas áureas. Prazer, sou John Lennon e eu vou explicar um pouco dessa ideia. Durante o milênio a.C., a unidade básica do sistema grego era o dedo. Aí vocês perguntam, mas que dedo? Dedo de quem? Esse sistema foi criado pelo faraó, o poderoso. Escolheu seu próprio dedo, que equivalia a 19,3 milímetros. Os gregos também usavam medidas de comprimento para definir a unidade básica do volume. O metetrés, que equivalia a 39,4 litros, e sua unidade básica de massa era o talento, que era referente a uma massa de 25,8 kg. Para você ter uma ideia de como que estava em alguma parte, esse ícone que está aqui, que vocês veem, não foi mexido ainda. Quando está terminado, fica exatamente assim. Este ícone estava desse jeito que aqui. Ou estes dois já estão terminados. Então vocês podem ver a diferença de um ícone terminado e um ícone que não foi mexido. Sim. Sim. O restauro deve ser uma das coisas mais difíceis dentro do arte, porque você tem que ter muito cuidado de não estragar. Você não só não tem que estragar, senão que não pode modificar. Tem que voltar a trazer para o presente aquilo que foi feito, do estilo que estava feito. E essa igreja está ainda, né? Ou seja, muito deteriorada, com o padre só fixamos aquilo que ainda não temos tido tempo de... A pintura, na iconografia, nós não dizemos que pintamos um ícone, falamos que escrevemos um ícone. Por quê? Porque nós podemos ler essa pintura. A cor tem significado, a posição das mãos tem um significado, ou seja, tudo lá é uma escritura. Então nós não podemos criar e colocar a Jesus, vamos supor, com uma outra cor ou um outro tom, de azul ou de vermelho. Não podemos. Temos que respeitar exatamente por quê? Porque aquilo tem um significado. Se eu modificar, aí eu passo uma outra mensagem. Claro. Como o Padre Nectar diz, eles não pintam ícones, eles escrevem, por causa que eles conseguem ler os significados. E nós não conseguimos entender porque eles são escritos em gregos. Os gregos romanos clássicos desenvolveram um código de gestos com as mãos, que era bastante complexo e bem estabelecido, que era usado tanto por oradores ou retóricos. Quando dava discurso na praça públicas, no Senado ou até na sala de aula. Os gestos que acompanhavam o orador, é claro, era uma questão de conhecimento público da época, ou seja, eram bastante comuns e compreendidos por quase todo mundo, mas não por nós. Então precisamos de um pouco de ajuda para decifrá-los. Por exemplo, nos ícones da Anunciação, o arcanjo Gabriel geralmente é mostrado com as mãos levantadas na mesma maneira que os oradores romanos faziam, ao indicar que ele estava prestes a iniciar uma frase importante. Ou seja, era um gesto que precedia o exordium do discurso. Essa tradição estava tão enraizada na Roma antiga que o gesto pode ser visto até na mais antiga imagens da Anunciação que chegou até nós. O significado desse gesto com a mão, associado ao oratório, também é a fonte do motivo que mostra Cristo levantando a mão na mesma atitude de um orador romano, ou grego clássico. Claramente, ele, mais do que qualquer um, tem algo importante a dizer, certo? No entanto, esses gestos com as mãos têm ainda mais níveis de significados, que merecem ser levados em consideração. Especificamente, no caso da figura do Cristo, o simbolismo associado aos gestos com as mãos é mais complexo. Em princípio, em qualquer representação icônica de Cristo, católica, ortodoxa ou bizantina, a mão de Jesus é mostrada em atitude de bênção. O mesmo gesto é usado pelo padre
para abençoar durante a liturgia. E por esta razão, os santos clérigos são retratados levantando a mão direita, da mesma maneira. Olhe atentamente a próxima vez que você ver um ícone. Haverá mensagem para você ler. Agora que você já sabe que existe esse idioma. Diferente. Então, assim, para a iconografia é uma pintura ritual. Inclusive, nós preparamos as tintas, preparamos nós, compramos os pó, a tinta vem em pó e a gente depois faz toda a mistura para poder chegar àquela tinta. E dentro da tinta dos ícones, que é uma pintura ritual, e tem que ter os 3 reinos do cosmos, do universo: animal, vegetal e mineral. O mineral está presente, por exemplo, na substância dos pó, que se usam para dar cor. Depois, o vegetal está em vinagre, vinho, que se usa para fazer também a mistura, a ligação, e ovo. Essa é a parte animal, a gente utiliza a parte do ovo para poder misturar na tinta. Então, uma tinta que é frágil, não é uma tinta resistente. Mas ela tem, justamente, em cada uma, digamos, das cores demais está representada a criação de Deus. Por isso falamos que é uma pintura ritual. Porque a criação está representada, digamos, criação de Deus em cada dos cores e das imagens que vocês veem. Isso já dá tema para falar muito, que é a arte sagrada. Então, a gente está mostrando aqui só um pouco de alguma coisa. Se quiserem, podemos ver o altar. Não podemos entrar, sim? Porque lá nem sequer as mulheres podem entrar nem para limpeza. Então, como a irmã falou, deu iconostase para dentro. Só homens que podem passar por essa porta central. Só pode passar um diácono, um padre, um bispo, o papa, o patriarca. Ninguém mais pode passar pela porta central. Porque no Antigo Testamento, eu estava falando para vocês, por exemplo, de Oriente e Ocidente. E Jesus era oriental, pertencia ao povo judeu. E ele foi educado como judeu e cresceu como judeu. E não sei se vocês lembram do Antigo Testamento, o Santo Santorum, é decir, o Templo de Jerusalém, onde Jesus ia a predicar, né? No pátio dos judeus, e justamente os judeus tinham Santo Santorum do Antigo Testamento, era uma parte onde eles acreditavam que ali estava Deus e só podia entrar, digamos, o sacerdote, o sumo sacerdote judeu. É muito curioso que a parte oriental guardou essa costume e por isso essa iconostase e essa parte tão sagrada e tão santa que ainda o cristianismo oriental guarda como uma reminiscência, como vou falar, como uma lembrança, digamos, de a parte judaica, né? Que, digamos... Mas dentro do rito, a parte oriental é muito estrita. Por exemplo, os acólitos, eles têm que estudar, não é que qualquer um que pode ser acólito, ele tem que ter um tempo de estudo, conhecimento de muitas Tem que coisas. ser crismado. Não é qualquer um que pode fazer. E nós temos a porta sul e a porta norte. Logicamente, o norte aqui, nem preciso dizer que o norte está para lá, e o sul para lá. Ou seja, a igreja já está orientada, como falei. Se o acólito sair pela porta norte, ele tem que fechar o círculo. Ele vai voltar pela porta sul e fechar o círculo. Ele não pode voltar pela mesma porta. Para você ter uma ideia de o quanto o rito é estrito O padre falou que nesse iconostase as mulheres não podem entrar. Eu sou uma privilegiada. Eu sim entro. Só por uma porta
se me está permitido entrar, es por la de o Arcanjo Gabriel, porque eu entro como mensageira e saio como mensageira do iconostase, pero só essa permissão la tenho porque eu sou restauradora, sou religiosa e especialista em arte sacro. Então, de me dar essa permissão de entrar e sair do iconostase em serviço, né, aqueles homens, padres que estão no iconostase. Podem ver o altar. Temos o sacrário, que também fizemos nós, né, cedro libanês. Nós somos argentinos, né? Nós todos. Chegou o momento que tínhamos que decidir se ir embora, se ir embora ou ficar. Porque realmente não temos o apoio de ninguém. Inclusive nossa igreja melquita, imaginem que aqui em todo o Brasil, os padres melquita são 7 padres, 7. Um bispo e 7 padres melquitas. E os demais, né? E o bispo não está conforme com o que estemos aqui. Primeiro, esta igreja não é nossa, não é melquita, nós a temos em custódia. Segundo, ele pode, você está precisando para outras coisas, nós vamos no que interessa. Então, ele não, também, nossa igreja está pequena, estou falando da igreja melquita, melquita oriental, e que não estamos para falar, não, eu caprichei com essa igreja e eu quero estar ali por mais. O bispo é bispo, não é artista, somos nós comentários, somos artistas, não. Esta igreja não dá dinheiro, ao contrário, ela traga dinheiro, come dinheiro, porque há que restaurar tudo e o custo é muito. Se o município também não ajuda, realmente estamos fazendo, eu e o padre, com um grupo de gente que sim está lutando por nós faz 11 anos. 11 anos que nós levamos já. Então, realmente um dia, já sem recurso, uno vai muito bem. Esta igreja era para estar toda já perto. Toda. Mas é impossível, de hoje vamos tirar dinheiro. Obrigado com o bispo para que nos continue deixando aqui. O município que não ajuda, nada. Como vimos pela irmã Macrini e pelo padre que o município não ajuda, decidimos ir até a Câmara e perguntar a um dos vereadores quais seriam suas ações com a igreja. Fiquem agora com o repórter Lucas. Olá, alunos e professores da Escola Otacílio Santana de Lins. Hoje eu vim aqui para entrevistar o vereador Ailton, da Câmara Municipal de Lins. Vem comigo. Prezados alunos e professores da Escola Otacílio Santana, vim aqui entrevistar o vereador Ailton. Ele vai falar um pouco sobre a questão da Igreja dos Gregos, a Igreja Ortodoxa de Lins. Vamos começar com as perguntas. O município ajuda a Igreja dos Gregos em algumas opções, algumas características da igreja? Lucas, é um prazer receber vocês aqui hoje. Para a Igreja dos Gregos e a Igreja Ortodoxa aqui em Lins, o município sempre procura dar apoio, né, naquilo que eles nos pedem. Ultimamente sempre tem, conversas com a irmã Macrina e o irmão Nectários, está sempre presente, procura estar participando das atividades de Lins, assim como Lins também procura estar sempre valorizando a igreja melquita aqui em Lins. Sim. Qual seria a importância desse patrimônio histórico na cidade de Lins? Olha, realmente muito importante, Nós temos assim uma igreja tão singular, aqui no nosso município.
Nós sabemos que através do contexto histórico, se eu não me engano, acho que são 3, né, no mundo, e uma delas é aqui em Lins. Então isso é de muita importância. Até o ponto que eu sei, ela tem uma pintura e um trabalho artesanal específico, né, onde o padre Nectários é uma pessoa que entende dessa obra e por isso que ele foi trazido aqui para Lins. Então, num contexto cultural, né, e religioso, é muito importante nós termos, né, e fortalecer o elo que nós temos aí com a igreja ortodoxa aqui em Lins. Vocês ajudam a igreja em divulgações, algumas atividades físicas que eles propõem? Sim. Nós temos a igreja ortodoxa, ela muitas vezes não divulgam amplamente aquilo que eles têm como atividades, mas algumas coisas eu já pude compartilhar nas minhas redes sociais, né? Então sempre que tiver atividades ou algo que possa fortalecer esse elo, tanto a Câmara de Vereadores, os vereadores em Lins, enquanto cidadãos, a gente pode fazer isso sim. Então você falou sobre a placa de homenagem para mim, e você poderia estar explicando um pouco por qual motivo não está na Câmara dos Vereadores essa placa sobre a Igreja Ortodoxa dos Gregos? É o seguinte, nós temos aqui na Câmara Municipal o saguão, né, Doutor Aurélio Rocha, e no saguão nós temos as placas, né, de homenagem para as instituições aqui em Lins, né? Nós temos aí da imigração japonesa, todas as placas comemorativas de todos os anos daqueles que foram os nossos presidentes e vereadores da casa. Hoje nós não temos nenhuma placa que coloque aí para a Igreja dos Gregos, digamos assim. Então, acredito que falta um projeto ou alguma atividade maior para a gente colocar uma homenagem para a Igreja dos Gregos aqui em Lins, né? É claro que futuramente nós podemos fazer isso, e aí basta que conversemos com a diretoria da Igreja dos Gregos para que a gente possa ver o que é de melhor fazer essa homenagem. Se é um busto, se é uma placa, se é uma praça, para a gente fazer uma alusão comemorativa. Certo? De 2017 para frente, teve alguma ajuda na igreja? Olha, nós tivemos pedidos de ajuda, né? Da irmã Macrina, do padre Nectários, da reforma, né? Inclusive nós tivemos lá alguma movimentação com relação à reforma, foi feita a pintura, e aí de lá para cá eu acho que pouca coisa se andou, mas nós precisamos fazer sempre essa conversa para que nós possamos fortalecer, né, a Igreja Ortodoxa aqui no nosso município enquanto patrimônio cultural e também religioso. A igreja pede também para ajudas de publicidade. A igreja quer muita publicidade na ajuda na questão de renaltecer a igreja dos gregos. Então isso é muito importante. É importante fortalecer, isso, né? Fortalecer e tornar assim a igreja um ponto turístico, né? Para que as pessoas venham nos visitar e também para que a igreja possa crescer e se estabilizar, né? Então eu acho que é muito importante. Enquanto nós vereadores, a gente sempre recebe na Câmara Municipal as propagandas e aquilo que as instituições nos mandam. Então a gente sempre procura divulgar. Então tudo que vier de lá também nós estaremos divulgando. Sim. Tá bom? Obrigado então, vereador Ailton, por disponibilizar um pouco do seu tempo para essa entrevista. Eu que agradeço os alunos do Otacílio Santana que estão aqui hoje fazendo essa visita e colhendo essas informações também. Muito obrigado. Nós sentamos e falamos, o que fazemos? Vamos embora ou ficamos aqui? Porque já não dava para mais. E tivemos que tomar uma decisão muito importante. Ninguém se está dando conta, isto não é só de Lins. Isto
es un patrimonio que algún día, alguém com muito poder vai descobrir e então se vai começar a movimentar. Mas se nós não vamos, isto vai cair já, ninguém vai salvar. Entendem agora mais ou menos? Por isso que nós falamos da importância cultural, artística que temos aqui, arquitetônica. Gente do Peru. Nós fizemos sim aqui, vem gente do Peru que faz um intercâmbio, vem aqui para conhecer a igreja. De fora de Linz é mais conhecida que para Linz. Gente de Itália, gente de Japão, gente de Argentina, Uruguai, conhecem e seguem nossa caminhada nesta igreja também. E aqui não a conhecem. Entende? Então, vocês são esperanças, meninas, né? Vocês são esperanças. Quizás agora vocês não entendam, pero tan assim. Pero vocês são o futuro. Esta igreja, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês terão que fazer a parte do futuro. A curiosidade que descobriam nesse documentário é que Nicolas Arves é tio de Stefano, que é o criador da Igreja dos Gregos, que, como muitos já sabem, tem uma rua com seu nome aqui na cidade de Linz. E por que tem uma rua no seu nome e Vassiliades não? Nicolau também era imigrante grego e veio para o Brasil por conta da fome que passava em sua terra. Sua chegada no Brasil em 1913 e sua trajetória começou aos 13 anos. Vendendo jornal, foi garçom e engraxava sapatos em São Paulo. Se a amargura da fome o trouxe ao solo brasileiro, foi em meio a outro triste episódio que viu a oportunidade de desenvolver riquezas. Um acidente em linha da ferrovia fez com que diversos vagões de cereais foram tidos desaparecidos, perdidos. Nicolau teve a ideia de comprar outro desses vagões e iniciou a negociação. Nascia ali a carreira do comprador de cereais. Porém, ele buscava mais e iniciou suas atividades no café, tornando-se um pouco de um magnata do produto, tendo fortunas e comparadas à grande empresa do Brasil. Vale lembrar que Linz foi um dos maiores centros cafeeiros do mundo. Além da fortuna do café, o que fez ele se destacar foi porque casou com a filha do prefeito. Agora, dá para entender porque ele tem uma rua no seu nome, né? Brincadeiras à parte. Mas a história dele é muito interessante. Indico pesquisar mais dele depois. O homem não deve viver para si, mas dar de si o que pode em benefício de seu próximo. Templo edificado e doado às almas cristãs pelo Senhor Stefano e Vassiliades. Ou seja, templo edificado e doado às almas cristãs. Ele, imagina, olha que interessante, ele era ortodoxo, mas ele não falou doado à ortodoxia, ao meu. Ele falou às almas cristãs. Não importa de que igreja vem. Que é o que com o Padre estamos tentando manter isso. Que sirva para todo mundo, não só para evangélico, a nós não nos importa se é evangélico, se é ortodoxo, se é cristão, tudo bem. Cristão, ponto. Porque esta igreja foi doada para as almas cristãs. o que queria Cristo? O crescimento de cada um de nós e a união de todos nós, né? Ainda eu sou mais ecumênica. Logicamente eu conheço o cristianismo, mas se vem um budista seja bem-vindo também, né? Ou seja, eu já he ido estado nos templos budistas dos japoneses, perfeitos, temos falado, eu conheço, logicamente, a história digamos, das religiões comparadas, e todos somos irmãos, todos nascemos, todos morremos, todos sofremos, todos rimos, choramos. Aquilo que nos permite crescer e ser melhores, seja bem-vindo.
Nós do grupo agradecemos a oportunidade e cada experiência que tivemos ao elaborar esse trabalho. Obrigada pela atenção, esperamos que tenha gostado. Gardana tu pros